O folclore latino é cheio de criaturas horrendas e contos assustadores. Talvez você não os conheça, mas eles habitam os seus pesadelos. Hoje no Contos da Fogueira eu vou te contar lendas que vão aguçar os seus sentidos mais primitivos. Quem sabe os seus olhos te enganem, ou então que você ouça uma melodia infernal. Então vem comigo para 2 lendas latinas que vão tirar o seu sono à noite. Mas se você gosta de vídeos como esse, a gente traz esse tipo de conteúdo toda a semana. Então por que não se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho e ficar a par de todas essas novidades? As planícies venezuelanas são um ambiente completamente hostil. Poucos se aventuram a cruzar por elas e menos ainda convivem. Palco de muitos mistérios horripilantes, hoje eu vou te contar um deles. Em meio à escuridão da noite, nas planícies da Venezuela e da Colômbia, ecoa um assobio macabro que gela os ossos de todos os que ouvem. Hoje desvendaremos a terrível lenda de El Silbón. Nossa história começa com um jovem que, como muitos outros, era festeiro e mulherengo. Eu não preciso nem dizer que os seus pais, fazendeiros e muito trabalhadores, não aprovavam nada esse tipo de vida. Certa vez, esse jovem até conheceu uma moça e até pode-se dizer que ele se apaixonou por ela. Ele até tentou trazer essa moça para dentro da família, mas os seus pais simplesmente não queriam. Mas a ardente paixão no coração dos jovens não ia deixar que eles simplesmente se separassem. É então que eles começam a se ver, secretamente, no celeiro da família. E é em um desses dias que uma tragédia acontece. O seu pai descobre o romance secreto e, em um ato de fúria, pega sua espingarda e acaba com a vida dessa jovem. E tal pai, tal filho. O rapaz simplesmente não consegue controlar a sua fúria e, com os equipamentos de fazenda mesmo, mais especificamente um machado, acerta a testa de seu pai e, em um único golpe, acaba com sua vida também. Quando seu avô descobre, fica sabendo do que aconteceu, decidiu castigar o jovem. O castigo à moda antiga. Com a ajuda de um capataz, seu avô o amarrou num poste e o chicoteou até que estivesse praticamente morto. O seu corpo, já esfolado e sangrando muito, foi dado aos cães para que terminassem o serviço. Mas a história não acaba por aí. O jovem reviveu, um espírito maldito condenado a vagar pelas planícies da Venezuela. As descrições de El Silbón variam um pouco, principalmente em relação ao seu tamanho. Em algumas versões, ele tem o tamanho de um ser humano normal. Em outras, ele é tão alto quanto as árvores. Mas em todas elas, em uma coisa concordam. Ele é uma criatura horrenda, já toda esfolada das chicotadas e das mordidas dos cães. Nas suas costas, ele carrega um saco cheio dos ossos do seu pai, condenado a carregar esse fardo por toda a eternidade. E assim nasce El Silbón, condenado a vagar atrás de suas vítimas, assoviando a sua melodia infernal. Um prenúncio de morte para quem a ouve. Dizem que ele perambula pelas noites, especialmente noites de tempestade. A sua presença é anunciada pelo assobio, que pode ser ouvido por todos os lados. Mas aí é que está um detalhe bem interessante. Se o assobio que você ouve está bem perto, você está completamente seguro. Isso quer dizer que El Silbón está bem longe. Agora, se esse assobio é praticamente inaudível e você escuta como se ele estivesse bem longe, você está em perigo gravíssimo. Isso quer dizer que El Silbón está muito, muito perto. Dizem que ele tem uma dívida com a morte e que busca almas para preencher o seu saco. Sua vingança não se limita apenas aos mulherengos culpados, mas almas inocentes também estão sujeitas às punições. Muitos afirmam ter visto essa figura esguia de longe, e assim como seu assobio cortando a noite. Há relatos de pessoas que, tomadas pelo terror, correram para casa fugindo do seu destino. Conta-se que, para se proteger de El Silbón, os moradores locais penduram cordas com nós nas varandas de suas casas ou então colocam um cachorro nas suas varandas, o que simplesmente o aterroriza. Eu acho que dá para entender o porquê, né? E para os infelizes que não conseguem escapar, El Silbón pode prever a sua morte. Sua sentença é ouvida através de um sussurro que somente a vítima pode escutar, contando os ossos que logo se juntarão a ele.
Elisibon é de fato uma criatura que consegue colocar medo em qualquer um. Apenas se imagine andando pelas planícies da Venezuela, que são praticamente um deserto, sozinho, e você vê ou escuta essa figura alta, magra, zumbificada quase, carregando um saco, assoviando e como um presságio de morte. É muito difícil de você não se assustar com isso. Mas e você, o que achou do Elisibon? Me conta aqui nos comentários e vamos para a nossa próxima lenda. Você mora em um deslocado vilarejo. Suas casas são de madeira. O seu trabalho é apenas no campo. E a energia elétrica é uma coisa que você simplesmente não pode contar. Durante o dia árduo de serviço, você fica exausto. Mas é com o frio da noite que os mais velhos da sua colônia reúnem todos que estão dispostos a ouvir, fazem uma fogueira e começam a contar histórias. Dessas que são passadas de geração em geração. As assustadoras são as suas favoritas, e é uma dessas que você vai ouvir agora. Em uma noite escura e nebulosa, numa região remota da Galícia, na Espanha, dizem que um fenômeno assombra os vivos. Uma tradição oral, passada de geração em geração, conhecido como a Santa Campanya. Prepare-se para entrar num mundo onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos é tão tênue quanto a névoa sobre o chão, iluminada pela luz da lua. Falei bonito, hein? Meu Deus! A Santa Campanya é uma procissão de almas que vaga pelas noites frias e sombrias. São lideradas por um vivo amaldiçoado que carrega uma cruz e um caldeirão de água benta. Os seguidores, vestidos com sudários brancos, carregam velas que só podem ser vistas por aqueles que são predestinados a se juntar a eles. Dizem que a Santa Campanya é um presságio de morte e que eles visitam as casas das pessoas que têm almas que logo serão reclamadas. O som dos sinos e das rezas sussurradas preenchem o ar da noite, deixando medo em todos aqueles que o escutam. Aqueles que encontram com a Santa Campanya dizem que são condenados a liderar elas no lugar do outro vivo, então até que possam repassar essa função para outro azarado. Para aqueles que desejam evitar esse destino, as histórias contam de maneiras que você pode se proteger. Traçar um círculo no chão e ficar dentro dele, fazer o sinal da cruz, ou então virar suas roupas do avesso, são ditas como maneiras eficientes de se proteger contra a Santa Campanya. A lenda permanece viva, contada ao redor de fogueiras nas noites frias e escuras. Um lembrete que a presença da morte está sempre muito mais perto do que a gente imagina. E para finalizar, eu vou ler um relato de uma pessoa que supostamente teve um encontro com a Santa Campanya. Com licença. Era uma noite como qualquer outra, até que um frio inexplicável tomou conta de mim. Quando eu os vi, uma fila de figuras etéreas, movendo-se como se flutuassem acima do solo, suas velas brilhando num espetáculo macabro, eu sabia que não deveria olhar, mas era impossível desviar o olhar. Desde aquela noite, eu nunca mais ignorei as superstições dos meus antepassados. A Santa Campanya pode ser mais do que apenas uma lenda, poderia ser uma advertência. A Santa Campanya é uma dessas lendas que não traz uma criatura tão horripilante, pelo menos não a princípio, mas não deixa de ser uma coisa muito interessante. Não é a primeira vez que se fala numa procissão de almas. O mundo antigo, na verdade, é cheio desse tipo de lenda. Especialmente essa ideia de que os mortos vêm para o nosso mundo buscar os vivos que logo vão se juntar a eles. Nesse caso, com o lado negativo de que se você simplesmente vê a procissão, você está condenado a liderar ela até que você possa passar esse fardo para alguém. Mas e você, o que acha da Santa Campanya? Você já viu alguma coisa parecida? Conhece alguma lenda similar? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Eu acho que esse vídeo deve ter ficado até um pouco mais curto do que os meus normais, mas eu queria terminar essas lendas latinas tão interessantes que eu trouxe aqui, aqueles da semana passada, que falamos de La Llorona e Pombeiro, e agora com essa de Elisibon, que é uma que eu queria muito fazer, e Santa Campanya, que também é muito interessante. Dessas, eu não sei se a gente vai voltar a cobrir essas lendas latinas também, apesar de que se eu souber de alguma legal também, eu com certeza vou trazer aqui para vocês. E o plano é fazer de alguma outra cultura, eu estou pensando em fazer da cultura japonesa nas próximas aí. Um spoilerzinho. E se você gostou desse vídeo, viu até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o nosso sino, porque toda semana a gente traz vídeos como esse para aterrorizar você mesmo. Então por que não fazer isso e ficar a par de todas as novidades?
Mais uma vez, obrigado por ter assistido até o final. Um grande abraço. Falou!